Quando a gente vê aquela cena do Zoom dando um soco no ar e abrindo uma brecha dimensional, é completamente devido e natural a gente se perguntar: como? Porque a gente sabe que para abrir uma brecha, falando de um velocista, né, ele precisa correr numa tal velocidade necessária para abrir a brecha dimensional e ele se concentrar no universo que ele queira ir. Mesma coisa para viajar no tempo, temos a brecha da Speed Force e a brecha dos universos infinitos. Mas como diabos o cara ali, sem correr, apenas com um soco no ar, abriu o portal? A gente lembra, a gente sabe, a gente já viu que o Barry, quando estava testando o aprimorador de Tachyons, fez ele correr muito rápido e ele acidentalmente correu para a Terra 38, o universo da Supergirl, lá na pré-crise. Ele foi sem querer, ele poderia ter caído em qualquer outro universo. Tanto que a gente vê na série do Flash, né, que ele entra na brecha e em poucos segundos ele já sai. E a gente descobre só depois que ele passa um dia inteiro lá em outra Terra. Mas que então, ao voltar para sua Terra estando em outra, é mais fácil do que ir para uma paralela quando você está na sua. Quando a Supergirl dá aquele empurrãozinho ali para aumentar a velocidade dele, a brecha automaticamente abre, ele entra e ele já sai no mesmo ponto que ele havia aberto a brecha quando ele estava correndo com o aprimorador. Então é mais fácil voltar para a sua Terra quando você está em outra, isso é fato. Então isso já contribui para o Zoom, ele estava ali na Terra 1, ele abriu uma brecha e ao correr ele facilmente vai achar o caminho para casa, no caso dele ali, a Terra 2. Mas que então, além disso, a gente sabe que meta-humanos como o Cisco, a Cigana, né, os Vibros, eles são literalmente totalmente focados nisso. Nas vibrações universais, eles conseguem sentir uns aos outros e abrem as brechas, desafiam o tecido das realidades com facilidade. E também com aparelhos externos dá para abrir brechas, como por exemplo, o extrapolador interdimensional. Você é um humano normal ou meta-humano, você não sabe abrir uma brecha, né, mas você conhece elas, quer viajar para outra terra, usa o extrapolador interdimensional. E com ele você também consegue viajar no tempo. É o que? Um humano pode viajar no tempo? Tipo, na verdade qualquer meta-humano ser sem ser velocista? Mas é claro que sim, o Vandal Savage viaja, as lendas viajam, o Damian Dark viajou com a esfera do tempo com a ajuda do Tawny, a Grace Cicada viajou no tempo com isso, a Iris, enfim. Agora vamos tentar desvendar como que o Zoom fez isso sem correr, sem ser um meta-humano como os Vibros e muito menos naquela época sem o extrapolador interdimensional. Bom, a gente sabe que o Hunter Zolomon, apesar da pessoa quebrada que ele é e se tornou pura maldade, o cara não era burro. Olha todo o plano orquestrado que ele fez, ele enganou o time Flash mais uma vez. Ele fingiu ser duas pessoas ao mesmo tempo e ele adorava apenas fingir ser um herói para dar esperança às pessoas, mas ao mesmo tempo para tirá-las como vilão. Então, apesar de todo monstro cruel que ele era, ele sabia muito bem o que estava fazendo. Em todo momento, né, o Jay demonstrava ser um velocista um pouquinho mais experiente que o Barry em algumas coisas. Tanto que é ele que ensina o Barry a lançar raios. Então, o Zoom sabia muitas outras coisas a mais sobre a sua velocidade, sobre os poderes com a força de aceleração. Porque ele é um usuário orgânico também, ele é o escolhido da Terra 2. Só que ele só ferrou a conexão dele com os soros de velocidade, né, que estavam já matando ele. Ele poderia morrer eventualmente desintegrando a qualquer momento, quando ele menos esperasse. Mas a gente viu que ele pegou a velocidade do Barry, além de ter curado ele, deixou ele um pouco mais rápido do que já estava. Isso só foi uma contribuição extra, porque todos os seus domínios que ele sabia na sua cabeça, ele podia executar estando doente ou não. Basta ser rápido, né, ter super velocidade. Mas mesmo na condição que ele estava ali, a sua conexão com a Speed Force não se foi em vão, não estava simplesmente destruída. Ok, quando chega nesse momento da brecha, o Zoom, todo mundo da Terra 2 que estava ali na Terra 1, estavam sendo afetados pela frequência que a galera ali, o time Flash, fizeram ali o plano deles, da frequência da Terra 2 estar imposta sob a da Terra 1, né, tipo, que não era para isso se somar, cada Terra tem a sua própria frequência e não pode ter tipo duas, três ao mesmo tempo misturadas. Então estava afetando o organismo de todo mundo da Terra 2 que estava ali e o Zoom foi o único que conseguiu reagir e escapar a tempo. Nesse momento de pura tensão, dor e agonia, o Zoom não consegue correr, mas ele simplesmente soca o ar
e daquele golpe surge a brecha, o que leva ele de volta para sua própria terra em segurança. Bom pessoal, o que eu mais vejo ali desde a primeira e segunda vez que eu vi a série, eu acho que muitos de vocês também pensaram isso, o Zoom, como toda pessoa que ele é, apesar de um monstro, ele é um velocista inteligente e bem experiente pelo que ele já passou. Ele canalizou toda a velocidade na mão dele, acumulando diretamente ali no punho, fazendo com que ao socar o ar ali, o tecido da realidade gerasse a frequência vibracional necessária para acessar a brecha dos universos. O Zoom simplesmente concentrou, canalizou toda a energia em um único ponto ali na mão, vibrando rápido o suficiente na mesma velocidade necessária que é quando se você estivesse correndo, para vocês verem o quão o Zoom realmente estava rápido e dominava, querendo ou não, a Speed Force um pouco. O Barry só abriu a brecha com o aprimorador de Tachyons, que fez ele chegar na velocidade necessária para abrir, e depois com a Supergirl empurrando ele à força, que chegou na mesma velocidade também. O Zoom canalizou tudo isso, toda essa velocidade e frequência ali no seu próprio punho. Não foi algo impossível, a série se trata da gente acreditar no impossível e nem nada fora da casinha. Foi apenas o resultado de um controle extremo com a Speed Force e ainda mais no momento de tensão, pânico e agonia. O máximo que eu consigo aqui é vibrar, então deixa eu carregar tudo isso aqui na minha mão, a frequência e a velocidade necessária, como se eu estivesse correndo para abrir a brecha. Então pessoal, conclusão, os velocistas, para abrirem a brecha para viajar no tempo, viajar pelos universos, eles têm que correr, que é o superpoder deles, né? Para gerar a velocidade e a frequência necessária para o tal portal se abrir. Esse é o jeito tradicional e principal deles. O jeito dos meta-humanos como os Vibros, que é esse o total poder deles, né? Eles apenas pensam, canalizam e liberam ali a vibração que abre a brecha. Para os Vibros isso é bem fácil mesmo. E também pode ser aberto com o extrapolador interdimensional ou outra tecnologia do tipo. O que o Zoom fez ali foi apenas uma manipulação que ele sabia e confiava que iria dar certo. Ele não podia correr, então ele concentrou toda a sua velocidade ali na sua mão, que quando ele deu o soco no ar, já era a velocidade, a frequência necessária, como se ele estivesse correndo para conseguir abrir ali a brecha. Manipular o tecido dimensional sem necessariamente correr ou depender de outros dispositivos externos. Tudo isso graças ao seu domínio com a Speed Force e a pressão que estava ali sob o momento. Então esse foi o meu vídeo pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e entendido tudo até aqui. Cara, pra mim tá bonitinho, é exatamente isso que o Zoom fez, tá ligado? Eu já havia pensado nisso na primeira vez que eu vi e, mano, acho que muitos de vocês também. E era pra justamente mostrar que, sendo o Zoom, né, apesar dele estar ferrado ou não, sendo quebrado ou não, ele era sim um velocista que botava muito medo e sabia muito bem das coisas que estava fazendo e podia fazer. A única coisa que o Zoom errou de verdade é achar que só porque outra pessoa teve um passado parecido com o dele, iria se tornar alguém eventualmente como ele também. Esquece o Savitar, tá? Não se trata diretamente sobre isso. Mas só porque o Barry passou pela mesma coisa que ele, o Barry teria que ser um vilão também. Não, isso não tem relação alguma, você literalmente por si próprio escolhe os seus caminhos, seja você tendo um passado difícil pra caramba ou não. Muito obrigado velocistas por assistirem até aqui, compartilhem esse vídeo e se vemos na próxima. Fui!